Seja bem-vindo a mais um programa Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do Embrachina e da SEBRA-ONU. No programa de hoje, vamos falar sobre o panorama atual da política de pacificação social no Brasil. Nossa convidada é a desembargadora Clarice Claudino, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análise sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do Embrachina, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Assista agora a entrevista completa. E hoje dou as boas-vindas à nossa convidada especial, a desembargadora doutora Clarice Claudino, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E desde já passo a palavra ao nosso coordenador, ministro Guilherme Caputo Bastos. Muito obrigado. Olá a todos. Hoje, seguramente, teremos mais uma tarde muito tranquila e apropriada para acrescentarmos maiores conhecimentos nessa área tão sensível do direito, que é esta busca, né, de uma política de pacificação social, né? Nós estamos nos preparando nas nossas universidades a sermos bons litigantes, mas será que estamos também sendo preparados para buscar a solução não conflituosa, né? Buscar a solução através de métodos alternativos, seja através da mediação, seja através de incentivarmos a conciliação, né? E mesmo a arbitragem. Então, o convite formulado à desembargadora Clarice, ele vem com esse objetivo de nós tratarmos essas questões de acesso à justiça, o que isso representou para a sociedade brasileira. E eu, desde já, desembargadora, cumprimentando e agradecendo, em nome do Instituto Sociocultural Brasil-China, a sua presença nessa aula de hoje, e para nós darmos, para contextualizarmos propriamente a intenção de Vossa Excelência de falar sobre esse panorama atual da política de pacificação social no Brasil. Eu gostaria de formular uma primeira pergunta a Vossa Excelência, no sentido de que, para que pudéssemos contextualizar esse tema, se necessário entender uma preocupação histórica do legislador quando cuidou de ampliar o acesso à justiça. Qual é a sua percepção desse aspecto, que, inclusive, tem um viés constitucional? Muito obrigado, desembargadora, pela presença. Eu sou imensamente grata por essa oportunidade e fico, assim, emocionada por estar agora à frente e ao lado de todos vocês que representam um segmento de muita importância na propagação de conceitos, de princípios, mas também de contextualização daquilo que há de mais relevante no campo do direito. E é com essa alegria que nós começamos a ser, então, assim, um pouco mais assertiva, a fazer algumas provocações em torno do tema. Primeiro, porque, historicamente, o Brasil teve na sua legislação o viés conciliatório. Lá nos primórdios das nossas primeiras constituições, nem se falava ainda em república, nós já tínhamos na lei a previsão constitucional, a previsão legal, melhor dizendo, de fazer, então, essa incursão primeiro na solução consensual. Mas, na realidade, no dia a dia, isso nunca foi priorizado, isso nunca foi
levado a um patamar que realmente se tornasse uma cultura. E ao longo da nossa história, nós também temos aí grandes momentos em que a preocupação do legislador foi ampliar a porta de acesso à justiça. A exemplo disso, nós tivemos, no meio do século passado, a lei que assegurou a justiça gratuita a todos os necessitados. Isso foi um avanço extraordinário. Foi, assim, a redenção para muitas pessoas que, desaquinhoadas financeiramente, não tinham acesso à justiça. Então, isso foi um marco que nós poderíamos dizer assim que ampliou-se a porta de entrada do judiciário de uma forma gigantesca. Mais adiante, nós tivemos outros marcos que também essas portas de entrada do judiciário foram muito ampliadas, a exemplo da nossa Constituição, em que até então aqueles sonhos dos nossos direitos se tornou realidade. Muitas garantias estão ali grafadas nessa nossa Constituição. E aí, mais uma vez, essa porta se ampliou de uma forma muito interessante, muito grande. Se nós pensarmos que antes da Constituição de 1988, os concursos para a magistratura não gozavam da possibilidade de nós recorrermos de cada uma das decisões da banca, é algo que hoje não se concebe. Mas, no meu tempo, eu sou de um concurso anterior à Constituição, nós não tínhamos previsão editalícia dessa garantia. Então, essa porta, mais uma vez, volta a ser ampliada de uma forma magistral com o advento do Código de Processo, não, com o Código de Defesa do Consumidor. Aquilo que para nós era também só quimeras, imaginação ou coisas de filme americano, nós passamos a ter garantido que são as indenizações por danos morais. Então, imaginemos aí o quanto essa porta de entrada foi aumentada, só com esses 3 fatores que eu acabei de citar, só com esses 3 adventos legislativos importantíssimos. E aí, então, nós ficamos imaginando, mas e a avalanche de processos que isso ocasionou? Como é que o Poder Judiciário se arranjou para estruturar-se nessa vertiginosa acolhida de tantos pleitos com a assegurada desses 3 marcos gigantescos na nossa ampliação do acesso à justiça? Todos sabemos que, no ano de 2010, nós tivemos o ápice do estrangulamento do nosso Poder Judiciário. Chegamos ao número impensável de mais de 100 milhões de processos em tramitação nos nossos tribunais. Enquanto a nossa população estava em torno de 200 milhões, nós tínhamos 100 milhões de processos, chegamos a 110 milhões, para ser mais exato. Então, se nós considerarmos que o processo, via de regra, ele tem 2 ou mais pessoas envolvidas, a estatística nos levava à triste realidade de que cada brasileiro já tinha sobre si o peso de custear um processo. E isso, em nenhum lugar do mundo é factível, em nenhum lugar do mundo é suportável. E o nosso Poder Judiciário, então, como é de se imaginar, se viu em meio a severas dificuldades para, primeiramente, administrar um universo dessa envergadura e, segundo, dar vazão a tudo isso. Se a porta de entrada era muito grande, a porta de saída não era proporcional, ela não cresceu proporcionalmente.
E o pior de tudo isso, na minha concepção, é que, ao longo desses séculos, ao longo dessas décadas, ao longo de toda a história, a nossa cultura do litígio ela só aumentou até então. Não se via movimento social, movimento político, movimento judicial suficiente para fazer cobro a essa defasagem do tamanho da porta de entrada com o tamanho da porta de saída. E isso, então, é lógico que nos levou a uma situação que começou a ter uma grande mudança com o advento da Resolução 125, editada no final de 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa, então, vem com a missão de introduzir no país uma nova era, uma nova época, inaugurando um novo panorama, a política judiciária de tratamento adequado de conflitos. E eu sempre imagino a nossa situação como um poder judiciário como uma grande instituição, um grande hospital que trata das patologias decorrentes das relações humanas, que tínhamos ali na sentença o único remédio a oferecer ao jurisdicionado. E essa resolução vem e introduz uma mudança de paradigma e diz, olha, daqui para frente todos os tribunais têm a obrigação de implantar no seu território jurisdicional uma política que preveja, que contemple, que contenha outros serviços que possam ser ofertados ao jurisdicionado. Então, é como se nós estivéssemos ali inaugurando uma nova caixa onde tínhamos outras opções a oferecer para o jurisdicionado. Isso, no primeiro momento, não foi uma tarefa fácil. E, a partir de 2011, na gestão do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, aqui no Tribunal de Mato Grosso, nós fomos incumbidos de fazer, então, a instalação do núcleo que é encarregado de gestar, de gerenciar, de administrar essa política em cada tribunal, e que leva a sigla de NUPEMEC. E aí, então, começam as instalações, ou melhor, antes das instalações, começa o trabalho de sensibilização para essa nova política. Por quê? As faculdades sempre formaram profissionais voltados para a litigância. Eu mesma, enquanto advogada, ministro, eu ouvia o meu cliente já imaginando, já pensando, de acordo com a história que ele estava me contando, qual seria o caminho jurídico a ser trilhado, qual a ação a ser manejada, e assim por diante. E toda a minha época, todos nós éramos assim e continuávamos assim até bem pouco tempo. Então, o litígio era o nosso pão de cada dia. E aí, então, como o litígio já tinha chegado ao seu limite máximo de possibilidades, dadas essas portas a mais que foram se alargando, o Conselho vem com essa concepção de que nós precisávamos abrir novas portas para o judiciário, diminuindo aquela porta tradicional da sentença, mas conservando o tamanho ou até ampliando a possibilidade de acesso às pessoas, chegando ao ponto de propor que nesses sejusques, que nós então passamos a instalar nas comarcas, poderiam abrigar, comportar, receber, acolher pedidos de pessoas que, uma vez consolidado o acordo, se transformaria num título judicial sem se transformar em processo. São, então, os casos pré-processuais que foram inseridos. Isso foi uma verdadeira revolução na cabeça dos profissionais,
nós tivemos bastante trabalho nessa sensibilização. Percorremos o Estado, fazendo palestras, demonstrando essas novas possibilidades, o que poderia vir de positivo com tudo isso, incentivando, então, a inauguração da era da consensualidade. E foi um trabalho que se espalhou pelo país inteiro, e nós, então, logo em seguida, já tínhamos um Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que é o FONAMEC, que está em plena atividade, inclusive fazendo o seu encontro anual, semestral, esta semana, e que congrega, então, profissionais da magistratura e de todos os segmentos envolvidos do país inteiro. E aí, então, nós começamos a sentir o quanto o litígio pelo litígio em si não é o melhor na maioria dos tipos de casos que aportam ao Poder Judiciário. Não é apenas um caso de família, que é o clássico exemplo de uma separação ou de uma visitação em que o juiz intervém e coloca ali regras que às vezes não cabem na rotina ou na necessidade daquela família, mas isso extrapola também em outros setores, vizinhança. Dependendo da natureza do conflito, a sentença piora a situação. Ao invés de resolver o conflito, resolve aquele processo, gera uma série de outros processos, como desdobramentos, e até aquilo que se pensava que não seria compatível com essa política, que seriam as relações de trabalho, se revelaram extremamente interessantes sob o viés da conciliação e da mediação. Porque a conciliação na seara trabalhista, ela sempre foi praticada com mais ênfase do que nas outras, principalmente na justiça comum. Só que era intuitiva, não era profissionalizada e também não tinha as ferramentas que essa resolução veio trazer. Então, a resolução padronizou um modo de capacitar que fosse para o país inteiro. Ela deu todas as diretrizes e impôs aos tribunais que fizesse valer essa resolução. Isso foi tão magnífico, trabalhoso, mas muito bem recebido pela maioria das pessoas. É claro que muitos profissionais, até os dias atuais, ainda não entenderam muito bem a diferença do papel do advogado na mediação, em que ele não atua no papel representativo, mas sim consultivo, e isso ainda demanda muita capacitação, muito esclarecimento, mas nós já temos aí hoje um cenário bem mais interessante em termos dessa quebra da cultura do litígio. Penso que isso é realmente um marco na história do nosso judiciário brasileiro. E é por isso que eu sou tão entusiasta dessas práticas, porque eu tenho acompanhado essa subida vertiginosa da conceituação, da aceitação das pessoas, quando compreendem que é uma forma mais humanizada, mais próxima do empoderamento, da responsabilização daqueles que trazem os seus conflitos ao Poder Judiciário. O brasileiro estava acostumado a bater na porta do judiciário e dizer para o juiz: toma que esse conflito é seu, eu quero uma solução. Mas nunca ficava contente, ou dificilmente ficava contente com aquela solução, dependendo da natureza do conflito. Não é um conflito que ele pode terceirizar inteiramente a solução, ele precisa participar dessa solução para que ela seja boa para todos os envolvidos. Enquanto as partes não estiverem envolvidas nessa construção, elas ficam ressentidas, elas entregam para o terceiro, mas se ressentem da necessidade de participar, de construir, de fazer com que a sua necessidade seja
escutada, identificada e atendida. E esse é um fator que tem acontecido agora com mais frequência, depois que nós introduzimos não só a conciliação repaginada como profissionalizante, como com um curso preparatório, com pessoas que passaram por um estágio e que também tem a ferramenta da mediação, que é um pouco mais elaborada, que tem um longo percurso a fazer acompanhando os mediandos para que eles identifiquem onde estão os verdadeiros interesses e as suas necessidades, encontrem pontos de convergência e construam nesses pontos de convergência a solução que seja satisfatória para ambos os lados. E aí isso se perpetua naquilo que a gente chama de pacificação social. Espero ter respondido a sua primeira provocação, meu querido ministro. Perfeitamente. Estava aqui pensando exatamente como faltava ao juiz do trabalho. Nós tínhamos, por regra legislativa, 2 oportunidades de conciliação, mas não tínhamos efetivamente as ferramentas adequadas para que fossem levadas mais a sério, vamos dizer assim, aquelas. Então, virou uma praxe judicial sem a importância que deveríamos ter. Respondeu perfeitamente. O presidente Thomas parece que tem um questionamento ali a apresentar. Obrigado, ministro Caputo. Desembargadora Clarice, a gente tem uma pergunta em relação à questão da prática dos tribunais. O que representou a edição da Resolução 125 de 2010 do CNJ, que instituiu a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos? A minha percepção é que foi um ato de redenção, porque nós estávamos num cenário totalmente desfavorável ao Poder Judiciário e sem vislumbrar uma saída que não fosse aquela que nos desse força para trazer o jurisdicionado como peça colaborativa, para trazer o advogado, para trazer o Ministério Público e, então, entrelaçados nessa premissa, fazermos girar com mais eficiência essa máquina judiciária, que estava totalmente inchada, totalmente inviabilizada pelo volume. A sensação de estar sendo um serviço inútil para nós, magistrados, era muito grande, porque nós, além de termos uma defasagem entre a entrada e a saída, não conseguíamos dar vazão ao número de entrada de acordo com aquilo que a gente tinha capacidade de dar vazão para sair, nós lidávamos com cada vez mais o número maior de recursos que significam insatisfação, e recursos que, na maioria das vezes, são aviados pelas 2 partes, porque nenhuma ficou contente com a decisão adjudicada. E aí, então, os tribunais, que inicialmente alguns reclamaram, dizendo que não tinham como estruturar, como fazer cumprir essa política, e necessitou muito trabalho de sensibilização, e às vezes até de uma linha de maior endurecimento mesmo. E o que foi mais interessante, quando o CNJ começou a reconhecer, a premiar os resultados, aí sim começaram a ter estímulos maiores para os investimentos, porque todos os tribunais querem ter as suas atividades reconhecidas. E aí, então, nós começamos a ter um pouco mais de facilidade de convencer as administrações, começaram a ter mais facilidade a convencer de captar recursos para essas atividades voltadas para a política de consensualidade. Por quê?
Só em Mato Grosso, nós instalamos 45 CEJUSCs, 45 centros judiciários. O primeiro deles, no Brasil, que foi feito para o meio ambiente, foi instalado em Mato Grosso, inclusive com a presença do presidente do STF na época, que era o ministro Lewandowski. Nós também tivemos a felicidade de puxar a corrente, puxar o início de voltar essas atividades para um CEJUSC especializado na infância e juventude. Então, fomos construindo ali uma credibilidade no Brasil inteiro, os tribunais foram construindo essa credibilidade para facilitar os administradores a dedicar, então, os recursos necessários para essa política. Por quê? A cultura do litígio era muito forte. Muitos ainda não acreditavam na força da consensualidade. E muitos achavam até pueril, sonhadora, essa postura de buscar consensualidade como primeira opção ao jurisdicionado. Mas significou também uma importante decisão política para esses tribunais que saíram na frente, como foi o caso de Mato Grosso, que não teve resistência nenhuma em fazer dessa resolução algo que fosse realmente possível de implantar, e nós começamos já traduzindo isso, já nos primeiros tempos, numa queda da judicialização, que era o grande sonho, mas não era o principal. A redução da entrada de processos, ela é uma consequência, ela não é o objetivo principal. O objetivo principal dessa política é tratar adequadamente cada conflito segundo a sua natureza. Como a natureza dos conflitos são variáveis, elas necessitam de variáveis possibilidades de tratamento. E aí, então, nós fomos fazer capacitação em conciliação, capacitação em mediação, e depois em oficinas de direito sistêmico, em oficinas de parentalidade, que vieram, então, agregar esse mix que hoje compõe esse sistema que nós denominamos de justiça multiportas. E esse também é um grande legado da Resolução 125. Tão forte foi o impacto e a aceitação popular, social dessa resolução, que hoje nós já temos, hoje não, já tem 4 a 5 anos, a lei de mediação, que foi finalmente, depois de décadas de tramitação, ela foi, então, aprovada e entrou em vigor. Nós tivemos esse sistema traduzido e transportado, o sistema da Resolução 125, a ideia veio para o nosso Código de Processo Civil. Então, o microsistema que nós temos hoje no processo civil, ele veio desse esforço hercúleo do Brasil todo para divulgar, difundir e consolidar essa política judiciária começada oficialmente pela Resolução 125, mas já como herança de muitos esforços, desde os primeiros movimentos pela conciliação. O ministro deve se lembrar das grandes movimentações lá em 2004, 2006, desde a época da ministra Ellen Grace no STF, em que o Brasil foi convidado a se mobilizar por um Dia Nacional da Conciliação, depois uma Semana Nacional da Conciliação, depois um movimento permanente pela conciliação, até que, então, as coisas se corporificaram na resolução, que hoje está integrada no nosso sistema legal. Isso é fabuloso, mas nós precisamos muito mais que isso. E é por isso que a pergunta do Dr. Thomas vem, então, em boa hora, porque os tribunais hoje não têm mais exceção, não temos mais nenhum tribunal que esteja fora dessa política.
e até o segmento da justiça trabalhista, que foi o último a aderir, também já integrou. Assim, até uma situação curiosa, porque o segmento da justiça trabalhista sempre foi muito forte na conciliação, mas demorou um pouco mais para aderir à Resolução 125, porque eles já tinham uma estrutura que muitos consideravam que já era o suficiente. Mas depois, vendo todo o Brasil engajado, ficou maravilhosamente harmonizada. Hoje nós já falamos uma língua só no Brasil em termos de política de tratamento adequado de conflitos. Todos os tribunais têm o seu NUPEMEC, todos os tribunais têm os seus SEJUSCs, e a população hoje já pode se dirigir a um SEJUSC, independentemente de ter processo ou de querer litigar, ele resolve o seu caso, tem um título judicial de garantia e não entra nas estatísticas de se aguardar eternamente pela solução adjudicada de um processo. Isso eu reputo de grande relevância e tenho certeza que muitos ainda vão aderir a essa concepção, porque eu vejo como o único caminho sensato, humanizado, de se lidar com as questões que afligem os seres humanos. Espero ter respondido também aí dentro do contexto que me coube nessa pergunta, Dr. Thomas. Desembargadora, eu vou aproveitar e estou aqui atentamente ouvindo tudo que Vossa Excelência nos traz. E claro que nós temos aí hoje uma equação a ser preenchida que vem do universo das universidades, dos cursos de direito, daquilo que o aluno aprende, porque a nossa época, né, nós tínhamos um curso de direito muito cartesiano, né, a senhora até falou isso, a gente era acostumado culturalmente a processo, e hoje, efetivamente, essa cultura da pacificação, como é que ela é compatibilizada hoje dentro das universidades, como é que ela é compatibilizada hoje na advocacia pública, na advocacia privada, na magistratura, a senhora já falou um pouco aqui, mas como é que isso é colocado, de certa forma, o Ministério Público, como é que essa sintonia, o Ministério Público participando, como é que a gente consegue equilibrar todos em favor dessa pacificação e como isso chega ao aluno, para o profissional do futuro. É essa minha indagação para Vossa Excelência e agradeço até agora tudo que a senhora está falando, para a gente tem sido maravilhoso. Excelente a sua indagação, Dr. Paulo, porque é claro que se não mudar a forma como está sendo incutido no novo profissional o exercício ou a execução do direito, seja ela em que campo for, é lógico que isso vai continuar defasado. E o trabalho desenvolvido pelos juízes coordenadores dessas atividades consensuais, e principalmente quem está nos NUPEMECs, como eu estive durante 10 anos, é bem voltado para estabelecer parcerias, para fazer sensibilização no primeiro momento, depois trazer os alunos para dentro do SEJUSC, para eles, então, praticarem, para eles já começarem desde os primeiros contatos com a advocacia, já voltada para essa perspectiva, oferecer capacitação em larga escala. Em Mato Grosso, ofereceu capacitação a esses parceiros. Na advocacia também, cada subseção era necessário nós irmos, fazermos uma palestra, montar uma equipe para sair de sessão em sessão, de seccional em seccional, fazendo esse trabalho de sensibilização, e isso foi feito e continua sendo feito no Brasil todo. Também fizemos os convênios,
as parcerias com a Defensoria Pública, hoje, Cuiabá tem um núcleo de mediação dentro da Defensoria Pública, que funciona ali, eles já resolvem grande parte, eles tinham por hábito judicializar tudo, inclusive aquilo que eles conseguiam consensualizar dentro da esfera de atuação deles. Hoje, eles já fazem isso como mediadores, com uma qualidade, assim, muito maior, porque a solução é mais consciente, né, é mais trabalhada mesmo na vontade do jurisdicionado, e o assistido também tem a garantia do título executivo, porque eles levam para fazer a homologação no Sejusc. A mesma coisa, o Ministério Público foi aderindo, e é um trabalho de quebra de paradigma, não é uma coisa simples, não é de um dia para a noite, necessita ter muita persistência, muito idealismo, mas também vontade política do tribunal. Isso é fundamental. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido bem unânime em todas as administrações em persistir nessa disponibilidade, nessa disposição de investir nessa política. Por isso, nós temos os resultados que já temos. Por ano seguido, a nossa judicialização vem caindo, vem reduzindo. E nós, hoje, já temos resultados no cenário global, a nossa pontuação perante o CNJ melhorou, assim, absurdamente. Então, a gente não pode olhar só o volume de acordos. O acordo, eu volto a dizer, ele é uma consequência. O principal é a mudança de atitude. A atitude do magistrado, que ainda existe resistência, sim, ainda existem aqueles que não querem cumprir a norma cogente do artigo 334 do Código de Processo Civil. Temos, sim, no Brasil todo temos essa resistência. Mas é aí que entra o trabalho de persistir na conscientização. Agora mesmo, nos próximos dias, nós vamos fazer um curso aqui para magistrados, para servidores, para falar mais uma vez da importância dessa acolhida no sistema multiportas, a começar pela porta da consensualidade. Nós falávamos até pouco tempo em métodos alternativos de solução de conflitos. No entanto, por essa nova sistemática do sistema de justiça multiportas, isso é diferente hoje. A última porta é a da justiça tradicional, pela sentença adjudicada. As primeiras e principais portas do sistema judicial brasileiro hoje são as da consensualidade. Então, hoje nós já não falamos mais em métodos alternativos. Eles são os métodos principais. E a amostra disso está no CPC. O Código de Processo Civil mostra isso. Tudo tem que começar pelo agendamento da audiência de conciliação ou de mediação, dependendo da natureza do conflito. E independente se a parte vai querer ou não vai querer. E se ela não for convidada e não comparecer, tem penalidade. Por que penalidade? Porque nesse momento de quebra de cultura, não tem outro caminho. O caminho da imposição é o único viável. E nós temos mais essa responsabilidade de zelar para que este microsistema não se perca, que essa grande oportunidade do Poder Judiciário brasileiro, em somatório com todos os seus parceiros que compõem o sistema de justiça, tem essa responsabilidade de fazer vingar o artigo 334 do Código de Processo Civil. É da nossa responsabilidade enquanto executores do direito. Porque se nós perdermos essa oportunidade para construir uma outra,
nós teremos novas e difíceis etapas a serem cumpridas. Então, por isso que é tão bom poder falar sobre isso, porque muitos de nós ainda não nos demos conta dessa maravilha que está aí à nossa disposição. Já imaginaram o impacto que é uma pessoa ser convidada a participar de uma mediação ou de uma conciliação antes de conhecer a contestação do outro? O impacto é um. Depois de formado o embate, o impacto é outro, totalmente diferente. Os ânimos estão mais aquecidos, os advogados muitas vezes não estão ainda em sintonia com esse novo pensar de traduzir a necessidade do seu cliente, o interesse do seu cliente de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais humanizada, de uma forma que ele não acirre o conflito, que ele não aumente a espiral conflituosa. E aí entra a importância do direito sistêmico. Esse é o viés mais interessante para o profissional da advocacia, ele entender esse olhar diferente que o direito sistêmico propõe. Nós não estamos propondo nem fazendo constelações, nós estamos oferecendo cursos que os profissionais da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, o servidor, possa enxergar o jurisdicionado de uma forma diferente, possa escutá-lo de forma verdadeira, possa conseguir traduzir a sua dor, a sua necessidade, de uma forma mais próxima, com as suas palavras, com aquilo que realmente lhe vai no coração. E isso se transforma numa justiça mais humanizada e mais conectada com uma comunicação mais compassiva, mais verdadeira. Então, essa maneira de ver, essa maneira de olhar, é que o direito sistêmico traz para essas nossas oficinas. As pessoas que participam dessas oficinas, elas são convidadas a olhar o outro como alguém que tem toda uma história e que é pertencente, é uma colcha de retalhos. Ele não é assim porque quer. Às vezes ele está carregando fardos que nem ele mesmo sabe de onde vem. Emoções que nem ele mesmo sabe como identificar ou como lidar com elas. E assim, então, nós vamos humanizando. Nas oficinas de parentalidade, por exemplo, é um trabalho feito em ambientes preparados para cada segmento de pessoas que atuam no processo. O pai, num segmento, a mãe, no outro segmento, o filho adolescente, num outro ambiente, a criança, num outro ambiente, para que eles possam trabalhar e ser, então, sensibilizados, despertados para o papel que cada um exerce naquele cenário de o fim de um casamento, de o fim de um relacionamento, ou numa situação em que eles precisam modificar o rumo daquilo que não está andando bem. E que o juiz sozinho, se fizer isso, não vai fazer de uma maneira tão boa, tão confortável, quanto com a ajuda e o papel de cada um deles. E isso é transformador para todos os envolvidos, essas técnicas são transformadoras. A mediação, ela me encanta muito, porque ela é uma metodologia, uma ferramenta que nos permite trazer um feixe de luz para a dor do mediando. Aí nós começamos a trabalhar com uma linguagem diferente, começamos a atuar com a comunicação não violenta, e isso vai influenciando as pessoas a repensarem aquilo que elas já falaram um para o outro, aquilo que elas realmente estavam sentindo, e tira também esse viés de vindita. A maioria das pessoas querem ir para a justiça como vingança, para fazer o outro sofrer. E quem, na maioria das vezes, mais sofre são elas próprias, sem consciência disso. E aí, trazendo isso para a consciência, numa dinâmica, numa oficina ou numa audiência,
ou numa mediação, as pessoas saem muito melhores e mais confortadas e mais felizes, com mais leveza para a vida. E é isso. Muito obrigado, desembargadora. A gente fica encantado aí com a sua fala. Passo para o ministro Guilherme aí para mais uma questão. Desembargadora, já partindo aí para o final dessa aula tão agradável, eu vou contar um fato para depois até formular o meu questionamento, considerando que a busca por essa pacificação deve ter assento em cada um de nós. O professor Paulo Feus provocou o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região numa mediação pré-judicial. Para quê? Para retornar o Campeonato Paulista de Futebol. E foi uma coisa inédita na Justiça do Trabalho, que até então vem com muita dificuldade adotando esse sistema da mediação, né? São coisas muito particulares, mas estamos avançando com os nossos no PEMEX e uma quantidade já expressiva de sejusques no país todo, mas para essa mediação pré-judicial foram convidados não só os interessados diretamente, que eram os atletas, os clubes, a federação, mas convidou-se o Estado de São Paulo, convidou-se o Ministério Público do Trabalho, convidou-se o Ministério Público Estadual, convidou-se médicos especialistas nessa questão pandêmica, de propagação de vírus, de protocolos sanitários, ou seja, foi uma coisa inédita, e a própria desembargadora Ana Paula Lockmann cuidou de dirigir essa mediação e gentilmente me convidou para estar como ouvinte nesse trabalho. Então, quer dizer, se cada um de nós confiasse, acreditasse de que a conciliação, que é uma coisa, de certa forma, que vem proposta pelo magistrado, ou a decisão judicial, que é uma decisão imposta pelo magistrado, pelo Estado, se buscasse a aproximação dos interessados, né? Que coisa linda que nós teríamos. Então, contando esse rapidíssimo fato, desembargador, eu lhe questionaria nesse sentido, se deve estar no coração de cada um de nós, como é que nós poderíamos colaborar efetivamente com o assento definitivo das nossas atividades, dessa política ou dessa cultura de paz social? Olha, eu não tenho dúvida alguma de que a responsabilidade de construir o futuro que nós gostaríamos de estar vivendo hoje é nossa, não tem como a gente delegar para as futuras gerações aquilo que nós queremos. Pelo contrário, cada dia é um dia de se viver com responsabilidade, com consciência daquilo que nos compete. E eu vejo que essa é uma quebra de paradigma que depende da transformação de cada um de nós. Enquanto cada um de nós não compreender, não tiver resiliência suficiente para desenvolver, primeiro, uma escuta verdadeira, a maior parte de nós não tem escutado mais uns aos outros. A maior parte das pessoas já põe uma resposta ali na metade da sua fala e já encerra o assunto. Isso não é comunicação. Isso não é empatia. E a maior parte de nós também sequer nos conhecemos. Vivemos no piloto automático. E esse é um trabalho que não há como terceirizar, delegar. O trabalho é a tarefa de cada um. É indelegável, é intransferível.
Então, é um trabalho que eu vejo assim como uma corrente do bem. Se eu melhoro a mim mesma, eu contagio o meu meio, que contagia o outro, que contagia o outro, que vai, então, propagando essa mudança até um nível que a gente vai ser uma população culturalmente mais voltada para um diálogo de qualidade, para um diálogo que não seja voltado ou calcado nessa concepção de que justiça é sinônimo de impor ao outro uma vingança. E é o que eu mais ouço dizer, e é o que eu mais vejo na prática ainda. Mas eu tenho plena certeza que, como eu vejo, outros estão vendo, e outros tantos passarão a ver a justiça como um mecanismo para reajustar as relações sociais de forma que não necessariamente seja por imposição, por sofrimento, mas por reparação, por restaurar o diálogo, por restaurar as relações, por restaurar os patrimônios. Então, eu acredito muito nesse viés restaurativo, mas só acredito que ele será bem-sucedido a partir da transformação de nós, seres humanos, porque o mecanismo legal é influenciado pelo que nós somos e pensamos e agimos. O mecanismo processual, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, se eu quero uma justiça melhor, essa justiça tem que começar melhor dentro de mim, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes. E é por isso que eu sou muito convicta de que isso é possível. Eu tenho visto transformações, ministro, inimagináveis. Pessoas, colegas, partes que às vezes entram num determinado evento com um formato, com uma percepção e sai com outra totalmente diferente. É como se rasgasse o véu da consciência. Fala, poxa vida, tem luz no fim do túnel. Nós estávamos numa época, recebi muito feedback em final de palestras, principalmente de colegas, me dizendo, olha, desembargadora, eu já estava desmotivado na minha carreira, eu já estava desanimado, porque essa sensação de estar cavando buraco na água, enxugando gelo, a gente não vê perspectiva, mas com essas possibilidades, com essa implantação de Sejusc, com tudo isso que a senhora está nos trazendo, nos propondo, nos colocando nas mãos para, como parceiros, ajudarmos a construir, isso renova nosso ânimo, isso renova a nossa perspectiva, as nossas forças, o nosso ideal, e foi fantástico. E tem sido, nos Fonamex, o tempo todo, a gente trocando experiências e se nutrindo mutuamente uns aos outros com esse ideal de paz. Paz que tem que começar dentro de cada um de nós. Obrigada. Muito bem, desembargadora. Se a senhora não achar que é abuso da minha parte, antes de passar a palavra ao presidente Thomas para suas considerações finais, e professor Paulo Feus, eu gostaria de pedir à senhora, se fosse possível, que nos deixasse aqui talvez um apelo a que se veja o artigo 334 com outros olhos. O ministro Buzzi se queixa muito de como se interpretam esse artigo tão importante, né? Se a senhora deixasse aí talvez um recado desse assunto tão sensível que nós tratamos hoje. Vossa Excelência viu pelas perguntas formuladas que há uma preocupação, né, muito grande, né, com esse tema.
Se a senhora podia, talvez, resumir essa sua participação num recado para que nós, inclusive, possamos divulgar aí para frente. A legislação, o artigo, a lei, o atual CPC diz que todos nós somos responsáveis pela solução mais adequada do conflito. Aí ele cita lá o juiz, o membro do Ministério Público, o advogado, todos nós estamos ali jungidos a essa responsabilidade que o legislador entregou em nossas mãos. E se nós não fizermos o bom uso dela, isso tem um preço, e é um preço social caro. A angústia, o sofrimento, o custo emocional de um processo é muito elevado. Quantas pessoas vão embora dessa vida material sem ver a sua solução, sem ver a solução daquilo que o afligia? E isso é muito triste e acontece todos os dias. É da nossa responsabilidade, principal, a começar pelo magistrado, de fazer com que a sua agenda esteja aberta a esse diálogo. Ele pode não frutificar um acordo naquele momento, mas vai possibilitar um momento de reflexão, um momento de conhecer a versão do outro, e até, se bem conduzida como profissional da mediação, perceber que não é bem aquilo que ele está querendo, que existem outras maneiras melhores de conviver com aquela situação. Mesmo que não haja acordo naquele momento, o 334 consiste numa importantíssima forma de humanizar a justiça, de dar voz e vez às pessoas, e não à letra fria da lei, e não à letra fria do processo e do procedimento. E isso é o que o magistrado deve se lembrar antes de considerar o 334 como apenas uma etapa processual. Por tudo isso, e é justamente por isso que lá está escrito deverá. A mens legis é essa. Não perca essa oportunidade de conhecer de perto essa situação ou de possibilitar que as pessoas se encontrem num cenário em que elas possam ser ajudadas por um profissional qualificado a entender melhor onde está a solução para aquele caso. Muitas vezes acontece de desistirem do processo, porque percebe que não é aquilo, ou de mudar o rumo totalmente da situação. Às vezes, já vi caso até da ação do pedido ser modificado, porque a pretensão que está posta não assegurava a necessidade verdadeira daquele cliente, que se expressou de uma forma profissional, que escreveu, mas não interpretou com a qualidade necessária, porque não teve aí a paciência, às vezes, ou treino de ouvir, de interpretar, e chegar, então, a uma tradução mais próxima daquilo que é o que dói na pessoa, aquilo que vai realmente levar o alívio para ela. Qual é a verdadeira missão da justiça? Qual é o verdadeiro produto que nós entregamos para o judicionado? Não é uma solução que seja adequada para aquele tipo de conflito? Então, não nos compete ignorar o 334, em momento nenhum. Muitíssimo obrigado. Presidente Thomas, a palavra está contigo. Obrigado, ministro Caputo. Quero agradecer a desembargadora Clarice Claudino pela belíssima aula. É uma grande satisfação tê-la conosco hoje no programa do Legal Talks. E quero agradecer novamente o ministro Caputo e o professor Paulo por mais um programa Legal Talks. Nos acompanhe nas nossas redes sociais e declaro encerrado mais um programa de grande sucesso. Muito obrigado.
Obrigado pela sua participação no nosso programa Legal Talks. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!